Olá, seja bem-vindo a este episódio 305 de E o Resto é História, com Rui Ramos e João Miguel Tavares. Muito se tem falado nestes últimos tempos de papas e de conclaves e por isso parece-me que não há altura mais perfeita do que esta para abordar um evento que ocorreu há redondíssimos 1700 anos e que é uma etapa fundamental na história da Igreja. Foi no ano de 325, numa cidade que hoje pertence à Turquia, que se realizou aquele que pode ser considerado o mais importante concílio da história da Igreja, até porque foi o primeiro, o Concílio de Niceia. Foi no Concílio de Niceia que se aprovou o primeiro credo, que se uniformizou o essencial da doutrina cristã, que se combateram algumas heresias, que se aprovaram os primeiros regulamentos da Igreja e foi até aí que se fixou oficialmente a data da Páscoa. E apesar dos cismas futuros que dividiram a Igreja, todos os grandes ramos do cristianismo reconhecem ainda hoje os ensinamentos e as conclusões do Concílio de Niceia. Devo dizer que não fomos só nós a reparar na data redonda. Houve dois ouvintes, o Tomás Virtuoso e o Gonçalo Pires, que nos enviaram a sugestão de falarmos destes 1700 anos de concílio. O Tomás Virtuoso até nos convidou a ir ao seminário dos Olivais falar sobre o tema, não é, Rui? Mas, enfim, agradecemos o convite, claro. Ele quis que nós fôssemos ir dar a missa aos padres, mas não tivemos essa oportunidade. Mas de qualquer forma, deixo aqui parte do seu enquadramento sobre esta questão. Cito, Niceia foi um dos mais relevantes marcos no cristianismo, não só porque é a primeira grande assembleia em que vários bispos de diversas geografias se reúnem, como é o primeiro grande episódio em que a Igreja e o poder político agem como aliados. Isto porque o Concílio de Niceia foi convocado sob a autoridade imperial de Constantino. Para lançar a conversa, Rui, eu aproveito também as duas boas perguntas que o ouvinte Gonçalo Pires nos deixou. Em primeiro lugar, qual foi a importância histórica do Concílio de Niceia? E, em segundo lugar, se é razoável sustentar a tese de que o imperador Constantino foi o verdadeiro fundador da religião católica romana. Não, quer dizer, parece-me que o imperador Constantino não foi o fundador do catolicismo romano e por duas razões. Em Niceia, no Concílio de Niceia, reunindo bispos, a doutrina pode ter sido definida num sentido que talvez não fosse o preferido ou pelo imperador Constantino ou pelos conselheiros do imperador Constantino. Uhum. E aquilo que nós chamamos o catolicismo romano, atenção aqui a este elemento, é sobretudo desenvolvido no Ocidente, isto é, no Mediterrâneo Ocidental, a partir de Roma, enquanto o imperador Constantino representa, na história do Império Romano, um movimento de deslocação para Oriente, para longe da Itália. É ele que funda Constantinopla, a atual Istambul. Portanto, ele é um imperador que se está a deslocar, não no sentido romano, que nós damos a algo que tem o centro em Roma, na Itália, no Mediterrâneo Ocidental, mas num sentido de Oriente. Certo. Portanto, eles cruzaram-se na autoestrada, a Igreja estava a vir na direção de Roma e ele estava aí na direção... A Igreja nessa altura não está a vir... Sim, a Igreja nesta altura não está aí na direção de do Roma. Ocidente, Está, assim. Ainda não está, quer dizer, a Igreja ainda está muito fixada no Oriente. Aliás, é esse o significado de Niceia, do facto de se realizar ali. Nós estamos a falar de uma cristandade que é uma cristandade ainda com grandes diferenças em relação à maneira como nós atualmente concebemos a cristandade. Okay. Há uma diferença geográfica de que estávamos a falar, isto é, tinham passado cerca de 300 anos depois de Jesus Cristo, mas a maioria dos cristãos está no Médio Oriente, naquilo que nós hoje chamamos o Médio Oriente. Isto é, nos atuais estados da Turquia, da Síria, de Israel, da Jordânia, do Egito. É aí que está o centro, o grande centro da cristandade. A maior parte dos bispos, a maior parte daquilo que constitui a infraestrutura, digamos, do movimento cristão. Portanto, há essa diferença. Há também uma diferença que, em relação à maneira como concebemos o cristianismo, recentemente também é importante. O cristianismo não é uma religião tradicional, por exemplo, das zonas rurais, dos campos mais conservadores.
em relação a cidades mais modernas, como no século XX, que nós habituámos a olhar para o cristianismo dessa maneira, na Europa Ocidental. Mas é ao contrário, é a religião das cidades mais modernas, em contraste com as regiões rurais mais conservadoras, que ainda são pagãs, ou aquilo que os cristãos chamam pagãos, portanto, com outros cultos, outras tradições, rituais antigas. Portanto, há essa diferença. Há depois uma diferença doutrinária a que o Concílio de Niceia precisamente vem responder. 300 anos depois de Jesus, da vida de Jesus, da pregação de Jesus, ainda há grandes disputas entre os cristãos sobre pontos fundamentais da doutrina, isto é, do dogma, como, por exemplo, a identidade do próprio Jesus Cristo. Quem era ele? Era um profeta carismático, na tradição do judaísmo, era um ser divino, e que tipo de ser divino? Igual a Deus, ou criado por Deus? Niceia vem tentar resolver estas dúvidas. E depois, claro, o cristianismo neste momento ainda é um movimento de muitas igrejas, ainda não tem um centro em Roma, o bispo de Roma ainda não é a grande autoridade entre os cristãos, há vários patriarcados, várias igrejas cujos bispos são referências, são vistos como autoridades. Esta centralização do bispo de Roma, do cristianismo ocidental no bispo de Roma, precisamente acontece bastante mais tarde. E, por outro lado, nós temos aqui uma igreja que agora, com Constantino, está a ser apoiada pelo imperador, mas que cerca de 20 anos antes ainda estava a ser perseguida pelos imperadores. Portanto, uma igreja que está a sair ainda de ser perseguida pelos, enfim, vamos dizer, o Estado, pelos imperadores no âmbito do Império Romano. A questão é saber porque é que Constantino se interessou subitamente pelo cristianismo, porque é que ele se interessou por questões dogmáticas. Não foi uma conversão espiritual? Pode ter havido esta dimensão da conversão, isto é, dele se ter convencido até da maneira como ele cedeu ao Império e a tornar-se imperador, possa ter a ver com o ter, de acordo com crónicas, com narrativas, que ficaram, ter-se convencido que tinha sido o Deus dos cristãos que o tinha ajudado a aceder à autoridade máxima enquanto imperador. Pode ter havido essa dimensão, mas pode ter havido também outras dimensões, outros lados da questão. Eu devo dizer que a interpretação destes acontecimentos é muito variada. Os historiadores dividem-se imenso sobre quer a interpretação até do próprio Concílio de Niceia, quer das atitudes de Constantino, quer da situação do cristianismo no princípio do século IV depois de Cristo. Há várias interpretações e, portanto, aquilo que eu vou dizer aqui é aquilo que me parece, ou que me convenceu mais, digamos que me persuadiu mais, ressalvando sempre que há outras perspectivas sobre estes acontecimentos. O ponto de partida é talvez no século anterior, meados do século III, o Império Romano passa por uma grande crise, uma espécie de um princípio de desagregação. E aquilo que Constantino está a fazer nestes anos 20 do século IV é reerguer o Império. Sim. Mas é uma desagregação por causas externas ou mais questões internas? Todas juntas. Quer dizer, há vários imperadores, há guerras que correm mal nas fronteiras, quer dizer, há todo o tipo de problemas. Os antecessores de Constantino, em 303, tinham iniciado uma perseguição violenta e geral ao cristianismo. É a maior de todas as perseguições. Reparem, cerca de 20 anos antes do Concílio de Niceia, tinha havido a maior de todas as perseguições ao cristianismo. As outras, tinha havido perseguições antes, mas eram quase todas locais e temporárias. Esta é uma perseguição mesmo sistemática e é geral. E provavelmente o objetivo dos imperadores que iniciaram essa perseguição no ano 303 depois de Cristo, o objetivo é restabelecerem uma coesão espiritual e política
assente no culto dos deuses tradicionais e no culto do imperador. E eles veem os cristãos como um obstáculo a essa coesão espiritual e atacam-nos. Essa perseguição vai causar grandes divisões na Igreja, porque há muitos cristãos que cedem à violência, são os chamados traidores, é quando aparece a ideia do traditório, aquele que quer dizer aquele que entregou as Escrituras para serem queimadas, porque era uma das coisas que as autoridades exigiam. Portanto, esses são os traidores. Isso vai provocar, aliás, depois cismas. É aí que nasce a palavra. No sentido em que nós a usamos hoje em dia. Que entregam, aqueles que entregam, o traidor. Isso vai provocar depois cismas na Igreja, uma vez que depois, acabada a perseguição, há na Igreja quem não queira aceitar os clérigos e os crentes que foram traidores de volta ao culto, isto é, se foi traidor não pode voltar à Igreja. A Igreja deve ser a ideia da Igreja como uma Igreja de santos, quer dizer, portanto, só aqueles que estavam dispostos a sofrer o martírio é que deviam estar na Igreja, todos os outros ficaram de fora, quer dizer, a partir desse momento, e praticamente não se podem, enfim, sobretudo em termos dos clérigos, isto é, se depois os ofícios religiosos presididos por clérigos que tinham sido traidores eram válidos ou não eram válidos. Isso dá uma grande discussão na Igreja, e depois também a ideia de que os ofícios divinos estão independentes da situação do próprio clérigo, do próprio oficiante, quer dizer, e portanto essa é uma solução, uma discussão também doutrinal. Uma discussão também extraordinariamente grave nesta altura. Mas, portanto, há essa grande perseguição, e entre 306 e 313, Constantino, o novo imperador, vai pôr termo a essa perseguição. E porquê é que ele põe termo a essa perseguição? Pode ter havido a convicção do imperador que a religião cristã era já demasiado organizada, demasiado resistente para ser eliminada, e que, portanto, uma vez que não os conseguia vencer, juntava-se a eles. Junta-se, enfim, é uma coisa é uma atitude clássica, e talvez o tenha passado a interessar o cristianismo como uma base alternativa de uma coesão espiritual. Isto é, já que não vai... Enfim, provavelmente até é o cristianismo que pode constituir esta coesão que nós queremos para o Império. Em vez do culto do imperador divinizado, uma religião como o cristianismo que poderia atribuir um desígnio divino ao Império, se o Império se fosse concebido como um quadro de conversão ao cristianismo. Portanto, é uma ideia talvez diferente. Mas achas que Constantino já tinha essa ideia tão sofisticada? Porque essa ideia verdadeiramente depois acompanha, sim, pode ter havido o cristianismo ao longo de séculos. Não é? Pode ter sido o princípio dessa ideia, isto é, de repente perceber que o cristianismo pode ser usado para solidificar a Igreja. Portanto, isto é uma versão que vai contra a interpretação que é recebida, por exemplo, do século XVIII, da história de Edward Gibbon, o declínio e queda do Império Romano, 1776. E Gibbon um historiador britânico, tem aquela ideia de que o cristianismo é imposto pelos imperadores, basicamente. Isto é, a Europa é cristã porque os imperadores romanos impuseram o cristianismo. E isto era uma atitude um bocado anticristã, quer dizer, isto é, para ele o cristianismo era uma coisa que tinha sido imposta de cima para baixo, politicamente, era uma religião política e baseada na coerção, quer dizer, isto é a ideia de Gibbon, é a ideia também de muitos filósofos anticristãos do século XVIII. São os imperadores que impõem. Hoje em dia, há muitos historiadores que pensam que esta interpretação não colhe, isto é, não é correta, e que provavelmente talvez o cristianismo se tenha imposto aos imperadores e não os imperadores a imporem o cristianismo aos habitantes do Império Romano. E porquê é que o cristianismo se terá espalhado independentemente do apoio que possa ter tido das autoridades romanas? Por características da própria religião, o seu altruísmo, o seu igualitarismo, que podem ter
apelado à população do Império Romano, sobretudo nas cidades nesta fase. Portanto, há uma novidade, há uma originalidade da mensagem evangélica, mas depois também por uma questão que alguns historiadores dizem que é matemática, pura e simplesmente. Isto é um crescimento do cristianismo, quer dizer, através de redes até de familiares e depois de vizinhanças e de amigos, etc., e que vai criando uma mancha que vai espalhando no Império. No princípio do século IV, provavelmente, talvez de acordo com os cálculos de alguns historiadores, estimativas, obviamente, não são contagens, são estimativas. Sim, não havia um censo. Havia censos, mas havia nós censos, não temos... Não, havia censos. Também mas havia censos religiosos? Não, mas nós não temos os censos, quer dizer, sabemos que os romanos estavam sempre a contar a população, nós é que não, a documentação é que não chegou até hoje. Mas, ou chegou na sua totalidade. Mas admite-se que talvez 10% da população do Império já fosse cristã. Ora, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que, sendo aquilo que nós chamamos o paganismo não uma religião única, mas um conjunto de cultos diferentes, locais, isto pode querer dizer que o cristianismo, no princípio do século IV, já era o maior movimento religioso dentro do Império. Coeso, não é? Certo. Isto é, o maior movimento religioso. Os outros não eram movimentos, eram cultos de deuses que eram adorados numa povoação, mas na povoação ao lado já tinham outros e com rituais diferentes. Portanto, na prática, o cristianismo é a religião, é um pouco, vamos dizer, é um pouco como o catolicismo nos Estados Unidos, que é também o maior movimento cristão, não sendo maioritário perante o protestantismo, só que as igrejas protestantes são tão variadas e tantas que a maior igreja é a Igreja Católica Romana, mesmo nos Estados Unidos, isto é, num país de maioria protestante. É um pouco como o cristianismo, digamos, no Império Romano no princípio do século IV. Pode ter sido, isto é, não estou a dizer que não há garantia, não há certeza absoluta que tenha sido, mas pode ter sido esse o caso. E, portanto, isso podia se tornar extremamente interessante para o Imperador, independentemente das suas convicções pessoais, pode se tornar de repente interessante para o Imperador para sustentar uma coesão espiritual que lhe parece que seja favorável à coesão política do Império. Isto é de repente dizer, bem, a religião mais importante que existe no Império é esta religião cristã, portanto vamos aproximar-nos aproximar-nos dela. E, portanto, o imperador Constantino vai subsidiar igrejas, vai promover cristãos na elite romana, mas continuando a fazer o mesmo em relação aos cultos pagãos. Isto é, ele continua a apoiar e a promover os outros cultos. Agora, claro, é verdade, isto terá, obviamente, ajudado a expandir o cristianismo. Quer dizer, se tivesse continuado a perseguição, é provável que isto não fosse uma opção religiosa tão apetecível como uma opção religiosa que é apoiada pelos próprios imperadores. Mas, atenção, não é com Constantino que se torna nem a única religião, nem a religião da maioria no Império Romano. Mesmo até o Édito de Salónica, do imperador Teodósio, em 380, portanto quase mais de 50 anos depois, que é interpretado como o estabelecimento do cristianismo como religião oficial do Império. Há historiadores que acham que não é essa a interpretação exata deste Édito de Salónica, uma vez que o Édito de Salónica não obriga ninguém a converter-se ao cristianismo. Fundamentalmente, talvez a maior contributo do Império Romano para a cristianização é a sua infraestrutura de transportes e a educação comum das elites do Império, o que deve ter permitido um nível de circulação e até de inteligibilidade mútua que facilitou a evangelização. Quer dizer, isto é, há uma linguagem comum, há a possibilidade de circular dentro do Império e isso poderá ter favorecido a circulação. E Rui, nós estávamos a entrar no concílio propriamente dito, não é? Sim. Tu ias dizer porque é que Constantino decidiu, ele próprio, por sua iniciativa, convocar este concílio de Niceia. Este concílio não foi o primeiro que Constantino convocou. Este é o primeiro concílio
chamado ecuménico, depois, que a Igreja depois vai chamar ecuménico. Ele já tinha convocado um concílio anterior em Arles, portanto, na atual França, ao Ocidente, em 314, para resolver a tal questão dos cristãos que se recusavam a reconhecer a autoridade aos clérigos traidores. E porquê é que o imperador está envolvido nestas questões? Não é pura e simplesmente porque ele fosse cristão. Aliás, ele não é batizado, ele só, segundo a tradição, só vai ser batizado pouco antes de morrer. Portanto, não é propriamente porque ele é um cristão. É pelo papel do imperador no mundo romano. A partir do momento em que o cristianismo passa a ser, como é depois de 313, tolerado e aceito como uma religião legal, digamos assim, no Império Romano, o imperador aparece como a autoridade a que naturalmente os cristãos recorrem quando têm conflitos entre si. Porquê? Porque o imperador concentra uma série de poderes, não há aquela divisão de poderes a que nós hoje estamos habituados. Ele tem o poder militar, tem o poder político, mas tem também o poder judicial. Aliás, tem também o poder religioso como Supremo Pontífice. Mas isso, claro, dos cultos, de outros cultos. Portanto, ele é uma espécie de grande juiz no Império. É a última instância para arbitrar toda a espécie de conflitos, incluindo, claro, os conflitos dentro de uma comunidade religiosa como a comunidade cristã. Portanto, o facto do imperador intervir quer dizer que uma parte dos cristãos terão apelado ao imperador para mediar o conflito. Aparentemente terá sido o caso, por exemplo, do concílio de Arles em 314. Nós estamos a falar de um cristianismo, como já aqui referi, que tem longe de ter as características da religião unificada, das confissões cristãs de hoje em dia. Há discordâncias doutrinárias extraordinariamente graves que dizem respeito a elementos básicos da religião cristã. Isto é, dogmas. Desde logo a divindade de Jesus. Jesus era apenas um grande profeta ou era um ser divino, e que tipo de ser divino é que era. E essas dúvidas podem ter... são o resultado, não propriamente apenas de um conflito num momento entre pessoas a quem ocorreram ideias diferentes, mas o resultado da própria formação do movimento cristão, a partir de tradições diferentes. O cristianismo, de acordo com alguns historiadores, pode ter começado como um movimento religioso dentro da tradição dos profetas carismáticos do judaísmo na Galileia, que depois passou para a diáspora judaica, para as comunidades judaicas que estão espalhadas no Império Romano, e depois há um momento em que passa a ser adotado por gregos e por romanos, isto é, por não-judeus, com a sua própria cultura, uma cultura helenística, filosófica, e os intelectuais dentro dessa cultura helenística podem ter começado a conceber o cristianismo de outra maneira do que a partir das suas raízes judaicas e a afastá-lo das suas raízes judaicas, isto é, naturalmente, concebendo de uma maneira diferente. Isso já se vê no próprio Novo Testamento com as cartas de Paulo, não é? Com as cartas de Paulo já há já começa essa concepção de um cristianismo universalista fora do âmbito do judaísmo. Portanto, o concílio, estas discussões em Niceia podem ter sido mais um momento, portanto, podem ser concebidas como mais um momento nesse afastamento em relação à tradição judaica. E, aliás, isso até... o outro assunto, um dos assuntos que o concílio de Niceia trata, que é a questão da Páscoa, tem precisamente, aliás, a ver com isso. De qualquer maneira, é o imperador que convoca o concílio de Niceia, portanto, não é o bispo de Roma, apesar do bispo de Roma ter alguma preeminência, porque está na antiga capital do Império, mas Constantino está a construir outra capital, Constantinopla, no Oriente. Portanto, o bispo de Roma não é o Papa como nós o concebemos hoje em dia, nem o concílio de Niceia o trata como tal, isto é, com essa preeminência. Com alguma diferença, mas não é a grande autoridade. Não é a grande autoridade. Aliás, até ao século IX, o bispo de Roma não é tratado como tendo autoridade sobre toda a Igreja. Isso
é um desenvolvimento medieval. O Concílio de Niceia reconhece 3 patriarcados, o de Roma, o de Antioquia e o de Alexandria. Antioquia na atual Síria, Alexandria no atual Egito. Quer dizer, estão paralelos, são pares de Roma, como grandes patriarcados. E depois no século IV vai-se juntar o patriarcado de Constantinopla, e no século V o patriarcado de Jerusalém, formam os 5 patriarcados que na antiguidade clássica são os grandes, os grandes cargos religiosos dentro do movimento cristão. Portanto, também já não resiste nenhum, portanto sobrou Roma, não é? Pois, ainda há patriarcados aqui, quer dizer, mas não tem importância, uma vez isto tem a ver com a expansão do Islão, com a conquista islâmica, etc. Agora, portanto, se o Papa é um dos elementos que define o catolicismo romano, portanto, não é em Niceia que nasce este catolicismo romano, quer dizer, portanto, Constantino não fundou o catolicismo romano, porque o catolicismo romano é uma obra dos papas e da Igreja Ocidental, quer dizer, no sentido romano propriamente dita, isto é, latino, por contraste com o sentido oriental e grego da parte leste. E já após a emergência do Islão, claro. Portanto, o concílio reúne, aliás, quase só autoridades religiosas do Oriente, cerca de 250 a 300 clérigos. No entanto, é considerado ecuménico. Portanto, o bispo de Roma, o Silvestre I, não vai, envia 2 delegados. E o concílio, como é que funciona? O concílio funciona à imagem, ou tem como modelo, o Senado romano, o Senado da Roma Antiga. Portanto, há um presidente e depois cada participante no concílio fala à sua vez, segundo uma ordem determinada pela preeminência de cada um. Portanto, uma ordem hierárquica, e vai falando. Isto era como o Senado romano funcionava. Portanto, o concílio funciona como o Senado romano. Trata de várias questões. Elimina o cálculo da Páscoa segundo a tradição judaica. Portanto, há aqui uma disjunção. Até aí, muitos cristãos... para saberem quando era a Páscoa, seguiam os judeus, e agora não, a Páscoa torna-se uma festa, portanto, totalmente cristã, que vai sempre acontecer depois da Páscoa judaica, portanto, completamente distinta. É o primeiro domingo depois da lua cheia a seguir ao equinócio da primavera, portanto é isso. Varia sempre. Quando quiserem saber quando é a Páscoa, varia. Primeiro domingo depois da lua cheia a seguir ao equinócio da primavera. É fazer 20, as contas. 21 de março, é fazer as contas. Bem, isso ainda vai dar muita questão entre os cristãos. A questão não fica completamente resolvida aqui. Mas há uma separação aqui do cristianismo das suas, vamos chamar, da tradição judaica. Estabelece também leis, os chamados cânones da Igreja. Isto é leis para os clérigos e para crentes, são cerca de 20. A primeira é uma lei a proibir a autocastração dos clérigos, quer dizer, porque aparentemente era uma coisa que acontecia entre aqueles mais fervorosos, quer dizer, e portanto dizia que não se deve fazer isso. Outra é sob a preeminência precisamente dos bispos de Roma, Alexandria e Antioquia, portanto como patriarcas, quer dizer, como figura importante. E o último também, enfim, há muitos, mas o último é curioso, é a proibição de ajoelhar ao domingo para rezar, ajoelhar ao domingo e durante os 50 dias antes da Páscoa. Isto é, os crentes deviam orar de pé, quer dizer, de pé e não ajoelhados, porque era uma festa, quer dizer, e portanto deviam portanto, há estas talhado, não é? São vários os canos. Agora, o maior problema não são estes, o maior problema é doutrinário, é dogmático, tinha surgido no Oriente e dizia respeito precisamente à natureza de Jesus Cristo. A questão tinha sido sugerida no princípio deste século IV por um clérigo líbio que está em Alexandria, chamado Arius, que ainda está vivo em 325, tem cerca de... Imagina que pensa-se que teria cerca de 75 anos. E para Arius, Jesus Cristo tinha sido criado por Deus e, portanto, estava subordinado a Deus. E o poder divino que Jesus Cristo tinha era um poder que lhe tinha sido dado por Deus. Para alguns cristãos, qual era o sentido disto? O sentido era o de evitar o politeísmo, quer dizer, isto é, tornar o cristianismo
uma religião com vários deuses. Isto é, Deus Pai e depois também Deus Jesus Cristo, também Deus. Portanto, de repente já havia mais do que um. E, portanto, assim não, havia só um Deus e depois havia uma entidade divina na medida que tinha sido criado por Deus, com poderes divinos, mas subordinada a Deus. E isso, claro, podemos dizer que talvez correspondesse inicialmente à concepção de Cristo e de Jesus nas tradições, num cristianismo ainda judaico, no sentido de ser ou um profeta carismático, especialmente próximo de Deus, mas não exatamente igual a Deus. Ora, contra esta doutrina vão argumentar duas figuras importantes da Igreja. Um é o bispo de Córdoba, em Espanha, chamado Ósio, e um outro clérigo da Igreja de Alexandria, que depois vai ser até, aliás, o futuro patriarca da Igreja de Alexandria no Egito, chamado Atanásio. E Ósio e Atanásio vão defender aquilo que vai chamar-se a teoria trinitária. Isto é, há um Deus único, mas que existe em três pessoas divinas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Três pessoas distintas, mas partilhando uma mesma natureza divina, uma mesma substância eterna. E, claro, a vantagem destes trinitários nota-se imediatamente pelo facto de, muito provavelmente, quem presidiu ao Concílio de Niceia ter sido Ósio, o bispo de Córdoba, e um dos advogados desta teoria. Atanásio, que ainda era bastante jovem, com 27 anos, também está no concílio como assistente do bispo de Alexandre, de Alexandria. Certo. Portanto, a fórmula a que chega ao concílio de Niceia, e que depois vai ser emendada pelo concílio de Constantinopla, de 381, mas basicamente vai manter-se, aquilo que vai fazer o concílio de Constantinopla em 381 é depois enfatizar também a divindade do Espírito Santo. Para ter a tal doutrina trinitária. Remete para esta doutrina trinitária que se vai tornar ou que se tornará mais tarde, não imediatamente depois do Concílio de Niceia, que se tornará a base do cristianismo. Isto é, aqueles que recusam a doutrina trinitária vão deixar de ser reconhecidos como cristãos. Claro. Estes concílios, o Concílio de Niceia, depois o Concílio de Constantinopla e os outros 6 concílios que vão ser convocados no Oriente pelos imperadores até ao... são tudo concílios sobre dogma, quer dizer, sobre dogma. Por exemplo, depois, mais tarde, na Idade Média, os concílios que vão ser convocados pelos papas de Roma no Ocidente são concílios sobre disciplina eclesiástica. Portanto, o que está aqui a fazer é, basicamente, estabelecer o dogma da Igreja. E a fórmula do Credo de Niceia é uma tentativa de erradicar vários erros e várias heresias, algumas das quais hoje nós não temos noção absolutamente nenhuma que alguma vez existiram, mas o São Tomás de Aquino fez no século XIII, faz uma lista dos erros que o credo tenta emendar. Portanto, o mais grave é esse erro ou essa divisão de opiniões acerca da natureza da divindade de Jesus, mas há outros. Por exemplo, para quem é que Jesus veio salvar? E o concílio, de acordo com o credo, nós homens, e para a nossa salvação. E porquê? Isto era para tentar evitar um outro erro introduzido por um importante teólogo do século III, Orígenes, que tinha dito que Cristo também tinha vindo salvar os demónios. Quer dizer, e aqui não, é só os homens, não são... Os demónios, os demónios não se safam. Quer dizer, é só... A fórmula de Niceia, como eu já referi, pode não ter sido, não sabemos, não temos a certeza, pode não ter sido a favorita de Constantino, que teria como conselheiros alguns partidários da doutrina de Ários, os chamados arianos. Aliás, pode até ter-se dado o caso, o objetivo do concílio de ser até de confirmar a doutrina de Ários e depois as autoridades eclesiásticas lá reunidas terem decidido de outra maneira, isto é, ter decidido o contrário, precisamente. Uma pista, isto é, um dado que vai nesse sentido é o facto de Atanásio, um dos advogados da doutrina trinitária, depois de se ter tornado patriarca de Alexandria, ter grandes conflitos com os imperadores, com o imperador e depois com os outros imperadores. Portanto, não são os imperadores, não é um imperador romano, neste momento, que vai fazer
estabelecer os dogmas do cristianismo atual. Isto é, os imperadores a seguir a Constantino vão ser arianos, aliás, vão estar muito mais propensos a aceitar o arianismo, que tem um grande acolhimento nas igrejas do Oriente. Aliás, portanto, o arianismo não desaparece. Em 337, Constantino morre, depois de ser batizado por um bispo ariano. Portanto, enfim, pode ter sido uma opção de acordo com as suas convicções de cristão, e depois um ariano é nomeado bispo de Constantinopla e faz lobbies junto do novo imperador, Constâncio II, para perseguir os cristãos trinitários. Portanto, o Concílio de Niceia não consegue, isto é, formula, que é uma coisa diferente, dá a fórmula, através do credo, daquilo que vai ser depois o cristianismo trinitário, que é o cristianismo depois, mas isso não é estabelecido, não fica assente, não é acolhido nos anos, nem nas décadas seguintes. Ou fica assente, mas não é necessariamente acolhido. Não fica assente como a única certo. doutrina cristã. É só em 380 que o imperador Teodósio estabelece então o cristianismo de Niceia como religião cristã oficial, e provavelmente até há historiadores que interpretam isto, ele estabelece o cristianismo de Niceia como religião oficial dos cristãos. Diz, os cristãos têm de acreditar nisto. Isto é, quem não é cristão não tem provavelmente acreditar, quer dizer, mas os cristãos têm de acreditar, ou então são hereges e devem ser perseguidos. O arianismo mantém-se e volta a ser poderoso nos séculos V e VI, quando algumas das tribos bárbaras que vêm ocupar o Império Romano na Europa Ocidental vêm do Oriente e vêm convertidos ao cristianismo ariano. E vão até perseguir os cristãos trinitários na Europa Ocidental e no norte de África. Por exemplo, os visigodos, os vândalos são arianos. Os godos, sim, aliás, e os é daí que mais tarde vem essa ligação, porque para a maior parte das pessoas a palavra arianismo está ligada ao regime nazi. Sim, não, e aqui é uma diferente. Espécie de pureza da raça. Não, mas isto e depois há essa evolução. Isto tem origens diferentes. A palavra é igual, mas tem origens diferentes. Esta aqui tem a ver com o nome do Ários. Sim, eu sei. Pura e simplesmente. Mas o salto para outra não é uma coincidência geográfica em relação... Não, tem a ver com outras... Tem outras origens? Está bem. Então, o arianismo... Ainda fica. O arianismo ainda vai ressurgir nas reformas protestantes do século XVI. Vão aparecer algumas seitas protestantes que negam a teoria trinitária e afirmam teses parecidas com as dos arianistas, que, segundo eles, corresponde à Igreja primitiva e a um monoteísmo mais rigoroso. Quer dizer, portanto, aqueles que querem regressar à Igreja primitiva, algumas das seitas que querem regressar à Igreja primitiva acham que devem também regressar às posições arianas, identificando estas posições como posições originais, o que também é discutível. O que também é discutível. Portanto, os imperadores romanos, quer dizer, não vão deixar a Igreja organizada e estabelecida. Não são eles os fundadores. A ordem, aquilo que nós hoje concebemos como a ordem católica romana, é criada pelas próprias autoridades religiosas, pelos papas, pelos bispos e pelos abades de mosteiros, independentemente do apoio que possam ter tido de autoridades religiosas. Mas continuam a ter também dificuldades. Por exemplo, em 355, portanto, cerca de 30 anos depois do Concílio de Niceia, vem um novo imperador, Juliano, sobrinho de Constantino, e que vai promover o paganismo outra vez como uma religião do Império e da sua elite. Quer dizer, os bispos perdem os subsídios, não há propriamente uma perseguição, mas há uma marginalização. Portanto, Juliano, em 355, ao contrário do tio, acredita que é o retorno às antigas tradições religiosas a única maneira de salvar o Império e não ligar-se a este novo movimento religioso. Nós ainda temos mais 2 ou 3 notas para dizer sobre o Concílio de Niceia, mas infelizmente para quem nos está a ouvir em direto na rádio o nosso tempo chegou ao fim. Já sabem, vão poder ouvir o resto desta conversa em podcast. Sim, Rui, o Concílio de Niceia também acho que podemos, e alguns historiadores fazem, vê-lo como representando um cristianismo diferente daquele cristianismo romano, do cristianismo no sentido latino da parte ocidental do Império.
no Oriente, em Constantinopla, onde está o imperador e onde vai ficar depois o único imperador a partir do século V, o imperador mantém a sua autoridade, ao contrário do que vai acontecer, portanto, no Ocidente, e o cristianismo oriental vai se desenvolver muito ligado ao poder político, com uma relação mais estável e mais pacífica com o poder político, que depois, aliás, se vai manter no chamado cristianismo ortodoxo, depois do cisma do século XI, depois do cisma que separa a cristandade latina da cristandade grega ou ortodoxa. Na cristandade ortodoxa há uma tradição de maior ligação entre o poder político e o poder religioso, entre a Igreja e o Estado. Pelo contrário, na parte ocidental do Império, onde a autoridade do imperador se vai desvanecer entre os séculos IV e V, vai desenvolver-se um cristianismo menos estatal, mais assente, por exemplo, em instituições monásticas e por isso até mais adverso ao mundo profano. Isto é um cristianismo que se distingue muito do mundo secular. As suas relações com o poder político são muito mais instáveis. Os conflitos são muito maiores, como se vê durante a Idade Média, nos conflitos entre os papas de Roma e os novos imperadores do Sacro Império Romano-Germânico, a partir de, enfim, portanto, os sucessores de Carlos Magno e os sucessores de Carlos Magno. Carlos Magno inicialmente protege o bispo de Roma, ajuda-o a adquirir a preeminência que ele vai ter, mas os seus sucessores vão depois entrar em conflito com os papas em Roma. Portanto, no Ocidente e até à Reforma Protestante do século XVI, não são os líderes políticos que comandam a Igreja, mas é o Bispo de Roma. E este Bispo de Roma, a partir do século XII, XIII, vai tentar afirmar até a sua supremacia, mesmo sobre os soberanos seculares. Em que qualidade? Bem, na qualidade de sucessor dos imperadores, isto é, o próprio Papa afirma-se como o sucessor dos imperadores. Para isso, recorre-se à tradição que diz que Constantino teria doado o império ao próprio Papa, a famosa doação de Constantino, assente num documento que depois se vai revelar que é forjado, falso. Mas, por exemplo, o Papa ainda hoje usa o título imperial de Supremo Pontífice. É um título do Imperador Romano que o Papa de Roma hoje utiliza. Portanto, e as palavras que ainda hoje usamos são o Supremo palavras Pontífice é um do título Império romano. É um Sim. título romano. É um título do Imperador, do Imperador Romano, que é reivindicado pelo Papa precisamente para assinalar que ele é no Ocidente, na parte ocidental do Império, portanto, na Itália, na França, na Espanha, na Alemanha, ele é o sucessor dos imperadores. E passou a ser ele próprio a passar a convocar concílios, como é ele que convoca os concílios. Portanto, já não é ou antes, imperador. estamos, portanto, quando nós pensamos no catolicismo romano, estamos, portanto, num ambiente que é muito diferente, muito afastado daquele ambiente em que o imperador Constantino convocou o concílio de Niceia em 325 e provavelmente teria espantado absolutamente o imperador Constantino, se é que ele alguma vez teria conseguido compreender o que é que se estava a passar. Não é? Certo, muito bem. E assim termina esta edição de E o Resto é História. Nós voltamos para a semana. Até lá.